Brasília agora, porque a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto que derruba a alta do IOF. Foram 346 votos a favor e 97 contra. Uma lavada. A medida permite que a proposta seja analisada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa. Mas a votação do mérito ainda não tem data para acontecer. O requerimento foi apresentado pelo deputado Coronel Zucco, que se reuniu na manhã de hoje com o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Após a aprovação do requerimento, Hugo Mota afirmou que a aprovação da urgência é um recado claro da sociedade e que toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo, é sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Já a ministra de Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, afirmou que a urgência não cessa a eficácia do novo decreto e não abala a confiança do governo no diálogo com o legislativo para aprovar medidas necessárias ao fortalecimento das contas públicas. Quero começar esse debate com a Laura. Essa questão aí da urgência sendo aprovada no Congresso, na Câmara dos Deputados, naturalmente não muda a vigência do decreto, mas pode mudar a relação entre o Hugo Mota e o Poder Executivo e o presidente. Como é que você vê essa relação, Laura Porto? Bom, talvez abale sim, de fato, a relação. O Hugo Mota, desde que foi eleito, ele vem construindo uma relação muito boa com o governo, né? Ele vem sendo uma liderança bem democrática, de centro, como se diz, de fato, ouvindo todas as partes. E ele, pessoalmente, já foi falar com o pessoal ali do governo para tentar aparar as arestas e trazer o melhor resultado possível para essa questão do IOF. Ele já havia deixado claro que em conversa com os líderes, eles não iriam aceitar essa justificativa pura e simples de aumentar a arrecadação e mexer assim com o IOF. Então, nós tivemos aqui uma resposta clara, com 346 votos a favor, o que faz com que essa discussão saia das comissões específicas e vá ser votada direto no plenário, e trazendo agora a Gleisi algumas questões de bastidores, dizendo sobre talvez outra possível retaliação com a questão das emendas. Então, será que é justo passarmos, né, nós brasileiros, mais uma vez por essa discussão? Mas eu repito aqui, o Hugo Mota vem fazendo um trabalho muito bom, muito ponderado nessa conversa entre governo e parlamentares. Você vê assim também, Diego Tavares, a posição de Hugo Mota? Olha, sem dúvida, Koba, eu tenho algumas discordâncias em relação à conduta de Hugo Mota, principalmente considerando o contexto político no qual ele foi eleito presidente da Casa, mas nesse ponto ele reafirma a autonomia do Poder Legislativo, ele reafirma, de certa forma, uma certa personalidade do Parlamento, que nessa pauta do IOF foi completamente atropelada. O ministro Haddad, com todo o respeito que lhe é devido por ser um ministro de Estado, ele trouxe essa questão do IOF junto com o contingenciamento de 32 bilhões do orçamento, em razão da necessidade de cumprimento do teto de gastos, e isso sem diálogo algum, sem fazer qualquer construção política a respeito dessa pauta, que, ao contrário do que diz o ministro, impacta, sim, não só a vida dos mais ricos, que ele exemplificou como os moradores da cobertura, mas impacta a vida de todos os brasileiros. Hoje, por exemplo, apenas aqui para exemplificar, todo brasileiro faz compras em sites internacionais, como a Shein, como a Shopee, como, enfim, todos esses aplicativos de fast fashion chineses e tantos outros portais internacionais. O IOF tem uma incidência direta no valor dessas compras. Então, nós já tivemos a taxação que encareceu isso para os mais pobres. Agora, com o aumento do IOF, certamente essas compras sairiam mais caras ainda. E existem outros tantos exemplos. Então, o Hugo Mota acerta muito quando ele diz que isso não diz respeito só aos mais ricos, àqueles que moram na cobertura, mas a todos os brasileiros, que sirva de exemplo para o governo, que já segue para o seu terceiro ano, as eleições de 26 já se avizinham, e mesmo cedendo cargos, mesmo pagando emendas em patamares recorde, ainda não consegue construir uma base sólida junto ao Congresso Nacional. Sua opinião, Leandro Ferreira? Eu acho que o assunto é urgente. Não vejo a menor assim, consideração de que tenha sido uma derrota para o governo que o regime de urgência tenha sido aprovado. O assunto é urgente, ele precisa ser analisado no plenário, as contas precisam fechar, né? E, obviamente, se o Congresso decidir pela derrubada do IOF,
como está previsto no projeto que susta o decreto, vai ter que oferecer uma contrapartida sobre de onde tirar, né? E aí a gente vai ver onde é que o calo vai apertar, né? Porque apesar de ter sido dito aqui que se paga emendas parlamentares de forma recorde nesse governo, se paga porque existe uma lei que obriga a pagar, né? E as emendas parlamentares, sob a liderança do Arthur Lira primeiro e agora Hugo Mota, crescem acima do patamar de crescimento das demais despesas, o que significa que esses deputados que estão lá em Brasília têm recebido cada vez mais emendas para gastar de acordo com o interesse deles. Então, acho que precisa, de fato, ter uma consideração sobre isso, assim como pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai precisar ser retomada, né, sobre a compensação em relação à isenção nas folhas de pagamento, assim como a isenção do PERSE, que era um programa para pandemia, para empresas de eventos durante a pandemia, e que o Congresso continua prorrogando em patamar de 8, 15, 20 bilhões a cada discussão, conforme vai e volta. Então, é bom, eu acho que o assunto é urgente e que ele seja devidamente analisado, e aí quem tiver responsabilidade vai ter que assumir a sua. Eu quero entender, Rodolfo Mariz, essa extensa votação. Muita gente. Você acha que a maioria votou simplesmente porque acha que é um assunto urgente? Ou você acha que a maioria, grande maioria, votou a urgência porque não se deve aumentar imposto IOF? E aí? Efeito manada, Nelson Kobayashi. Quem se pôs contra essa votação foi justamente o PT, o PCdoB e o PV. Olha só, grupos de esquerda que se opuseram a isso. Mas aqui, os três colegas aqui da mesa foram contundentes em dizer que há sim uma urgência, né? E eu quero só trazer um ponto sobre o Hugo Mota, porque ele vem construindo sim uma boa relação com o governo, mas ele não está falando amém para todas as coisas do executivo, que eu estou falando do Lula. Ele já vetou, inclusive, algumas indicações do presidente, causando um mal-estar e sendo comparado até com o último ano do Arthur Lira, né, como presidente dessa casa. Ou seja, uma queda de braço já começa a se instalar entre o Hugo Mota e o alto poder executivo do nosso país. Quer complementar, Diego? Você acha também isso aí? Eu queria só retomar, já que você me passou a palavra, a justificativa que o Leandro deu aqui para o pagamento das emendas parlamentares. Estão pagando emenda parlamentar porque é o que está disposto na lei. É sim, é o que está disposto na lei. A lei que é construída pelo Executivo e votada pelo Legislativo no ano anterior, a lei do orçamento, claro que é construído. A lei orçamentária é construída pelo Executivo e alterada pelo Legislativo. E claro que nós temos uma ala fisiológica gigantesca dentro do Poder Legislativo, que é o famigerado Centrão, que tem a sua influência na construção dessa lei. Isso de forma alguma, Leandro, justifica, diante do rombo fiscal pelo qual o Brasil passa, o pagamento de emendas parlamentares no patamar superior a 50 bilhões de reais. Então, não é porque é o que diz a lei, o que nós precisamos mudar é essa lógica de se governar por emenda, porque nós não temos mais no Brasil, de forma fática, um presidencialismo. O que nós temos aqui é um parlamentarismo travestido, porque se o Poder Legislativo passa a ser o dono do orçamento, e aí não tem só o orçamento daquilo que é fatiado em relação a emendas, tem o próprio orçamento daqueles ministérios que são cedidos a esses partidos nas negociações políticas. A minha crítica aqui é em relação ao volume que é pago, que é uma imoralidade, não importa quem apoie isso, se é a direita, se é a esquerda, se é o centro. Nós temos um problema com as nossas finanças, o governo tenta tirar essa diferença no bolso do setor produtivo, no bolso do mais pobre, com taxações, com aumento de impostos, coisas que vêm ocorrendo desde o início dessa gestão, mas ninguém fala em passar a faca na própria carne. Ninguém olha da porta para dentro da máquina pública para cogitar, se quer cogitar, um corte de gastos. A conta está ficando sempre para a sociedade, para o setor produtivo. Você começou a sua fala, você é meu amigo. Você começou a sua fala elogiando o Haddad pelo corte de 32 bilhões. Não, eu elogiei não. Até porque esse corte de 32 bilhões não é o corte de 32 bilhões naqueles setores improdutivos da máquina pública, não é um corte que ocorre em razão da realização de privatizações, é aquele corte que atinge o orçamento nas áreas mais sensíveis, que vai recair sobre educação,
Puxa o dado, Leandro, desde o início do governo Lula, quanto já foi tirado, por exemplo, das bolsas de pesquisa, quanto que já foi tirado do patrulhamento de fronteiras, da segurança pública, da saúde pública. É um valor milionário, um valor bilionário que poderia muito bem estar sendo investido nessas áreas, mas não, está sendo destinado ao pagamento de emenda parlamentar, à criação de mais cargos. A diferença está ficando para a sociedade e para o setor produtivo por intermédio desses aumentos de impostos. Fala, Leandro. Quer falar? Não, foi corte de gastos, gente. Não tem esse floreio todo aqui. Não, o que mais aumenta gasto no Brasil é aumento da taxa de juros. Cada 1% a mais na taxa de juros significa 55 bilhões de reais a mais de gasto. Então, esse gasto não entra na conta do déficit primário, do resultado primário, né? Porque o que a gente está se falando aqui sobre o IOF e os cortes de gasto que eu mencionei antes é uma questão relacionada ao resultado primário, que é uma coisa super técnica, né? Mas o que mais aumenta gasto e gera a dificuldade do país é aumento na taxa de juros. Isso é uma discussão estrutural que eu acho, inclusive, que o Banco Central está errando e deveria se preocupar em baixar mais rápido a taxa de juros. Essa sim, Diego, é uma preocupação real do setor produtivo. Eu quero saber o seguinte, que foi um negócio interessante de acompanhar ontem as indicações de voto dos líderes partidários, dos blocos, das federações e de tudo mais. Tem um desembarque de alguns partidos do governo, das intenções do governo no Congresso Nacional, alguns partidos que fazem parte da base aliada do presidente, indicando voto pela urgência, que, claro, não é um mérito, mas indica uma intenção de se votar o mérito. Essa proximidade das próximas eleições, alguns desses partidos que fazem parte de ministérios já anunciando seus pré-candidatos presidenciais, inclusive, pode significar uma dificuldade ainda maior do governo em manter os seus projetos no Congresso Nacional, Laura Porto? Sim. Eu posso dizer que, avaliando o número de 346 e muitos que estavam ali junto com a base e as lideranças do governo terem votado junto, né? Isso é um indicativo muito grande. O governo ele vem tendo questões muito sérias, principalmente em relação à parte econômica. E aí, justamente, é o momento que Hugo Motta se põe à frente perante a sociedade, trazendo, inclusive, eu como cidadã, né, falarei agora por mim, um bom respaldo para nós, né, de que tem alguém ali que está vendo essas contas públicas e está vendo que a medida que está sendo trazida ali pelo governo não é o suficiente. Eu acho que teve, de fato, uma reclamação geral da sociedade de não aceitar essa questão do IOF, e o Hugo Motta e ali o nosso Congresso, né, mais especificamente a Câmara dos Deputados, se coloca à frente dessa discussão, trazendo uma questão mais, talvez, correta para as nossas contas públicas. E sim, os partidos podemos dizer uma debandada? Não sei, talvez seja um pouco cedo para dizer debandada, mas é uma sinalização muito forte todos esses partidos terem ido nessa votação contra a questão do governo em específico. E você... Minha dúvida, só uma pequena anotação, como não é quando os partidos debandaram, mas quando foi que eles embarcaram. Porque eu não me lembro, desde o começo do governo Lula, de um período em relação, considerando essa relação entre parlamento e poder executivo, no qual havia paz, no qual aconteceu ali o período chamado de lua de mel, né? A lua de mel entre o executivo e o parlamento, no qual o governo teve facilidade para emplacar as suas pautas. Eu estou há quase 3 anos aqui na Jovem Pan. Me lembro que uma das primeiras pautas que eu discuti aqui na mesa do Linha de Frente foi justamente a relação do parlamento com o governo, com o poder executivo, e nós já falávamos na ocasião a respeito de como essa relação é espinhosa, como essa relação estava difícil. Então, o que o governo não conseguiu até agora é construir uma base sólida. Eu acho que se deve a vários fatores, o próprio momento político do país, a conjuntura partidária, muitos partidos que tomaram uma proporção gigantesca, onde nós temos, por exemplo, o PSD de Gilberto Kassab, que aqui no Sudeste, na região Sul, é mais alinhado com a direita, no Nordeste é mais alinhado com a esquerda, é o principal homem aqui do governador Tarcísio, mas em Brasília também o partido é titular de algumas pastas. Então, o governo tem enfrentado, como diz aqui o presidente Lula, nunca antes na história desse país, um presidente teve tanta dificuldade em ter uma base junto ao Congresso Nacional. Inclusive, até trocaram, né, quem era o responsável pelas relações internas ali no Congresso e colocaram a Gleisi para que ela tivesse uma maior entrada
com os partidos e com os líderes principalmente. Então, trocaram a pessoa responsável pelas relações institucionais, visando justamente aumentar essa relação e esse poder do governo que realmente já vinha fraco e vem se enfraquecendo cada vez mais. Posso citar aqui dois, Rodolfo, dois partidos interessantes aqui de muitos outros que eu estou vendo aqui. O PDT, que é do ministro... Até pouco tempo atrás, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, votando pela urgência. O PSD, do Gilberto Kassab, votando pela urgência. União Brasil, votando pela urgência. PSB, veja só, partido do vice-presidente da República, hein? Rachando e votando parte pela urgência e parte... Não, mas é um partido que é do vice-presidente. Sim. E aí, Rodolfo? Não, Nelson, o retrato dos dois aqui, colegas, foram sensacionais. Olha só, o Lula 1 não teve essa dificuldade, o Lula 2 também não teve essa dificuldade. Já no Lula 3, nós pegamos um país totalmente polarizado, extremamente polarizado, fazendo mal para uma sociedade comum. E agora, dentro da política, essas alianças, elas são estabelecidas de que forma? Através do diálogo. E o Lula, no Lula 1 e no Lula 2, ele teve grandes personalidades ali do lado dele, de pessoas que conseguiam dialogar com outros partidos políticos. O que falta agora, eu não vejo o Lula andando, talvez eu vou até falar uma besteira aqui, o Leandro vai adorar. Falta um Palocci pro Lula nesse atual governo, Leandro Ferreira. Nós não temos um braço direito do Lula andando, tanto é que ele teve que colocar de fato a Grace ali para conseguir articular com os partidos, talvez uma aliança. E a gente está vendo um racha gigantesco agora na Câmara dos Deputados com o Hugo Mota. É de fato, o Lula tem razão quando ele fala que nunca na história do país nós tivemos tanta dificuldade de fazer alianças aqui. E aí nós temos aquela questão das emendas, né, Nelson Kobayashi, que em algum momento elas são colocadas na mesa e se torna uma grande mesa de negociação ali dentro do parlamento. Será que vai acontecer isso? A gente vai seguir